Meus queridos, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal falando com vocês e eu queria trazer uma informação muito importante. Na verdade, é uma profecia das Escrituras Sagradas para vocês e essa matéria vai ser muito importante e especial, né? Eu peço desculpas aí pelo estado da minha voz, né, que não tá tão boa aí, porque minha garganta não está 100% ainda. Mas eu acredito que vai dar para vocês acompanharem e entenderem a matéria. Olha só o título dela. Enquanto a Rússia prepara a invasão, Israel pode resgatar até 75 mil judeus ucranianos. E nós estamos vendo que a gente ouve falar de G, né? Entenda G quando eu falo G de conflitos e rumores dos mesmos, como as escrituras diz. E a gente fala dos perigos, da fome que virá, da destruição e etc. Mas a gente esquece que, apesar de tudo isso, o plano do Eterno não será frustrado. O plano de Deus não será impedido. Isso é muito importante que a gente entenda, tá bom? O plano do Senhor vai acontecer. Olhe só. Com uma massa estimada de 100 mil soldados russos na fronteira da Ucrânia, Israel está se preparando para evacuar cerca de 75 mil pessoas que vivem no leste da Ucrânia, que se acredita serem elegíveis para a cidadania israelense. Além disso, cerca de 10 mil cidadãos israelenses estão atualmente na Ucrânia. Um segredo bem guardado, transmitido por 3 séculos, previa que essa crise política seria precursora da G de Gog e Magog. Então aqui, olha só. O Haaretz informou que membros dos escritórios relevantes do governo se reuniram no domingo para discutir a eventualidade de evacuar os judeus ucranianos. Isso incluiu o gabinete do primeiro-ministro, o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Defesa, o ministro dos Assuntos da Diáspora e a agência judaica. Um funcionário do Ministério das Relações Exteriores disse na segunda-feira que Israel não está esperando um aumento na imigração da Ucrânia e também observou que a agência judaica lida com problemas de imigração. A situação coloca Israel em um dilema político. A Rússia tem uma presença militar significativa na Síria e desempenha um papel significativo na região. Apesar do avançado sistema antiaéreo S-300 da Rússia ser implantado, Israel continua a operar ataques aéreos contra o Hezbollah e ativos militares iranianos dentro da Síria, implicando a permissão tácita de Moscou. Ao mesmo tempo, Israel também tem fortes laços econômicos com a Ucrânia, que possui uma das maiores comunidades judaicas do mundo. Além disso, como forte aliado dos Estados Unidos, Israel está seguindo a liderança de Washington na crise. Olha só, o Departamento de Estado americano emitiu alertas no domingo devido ao aumento das ameaças de ação militar russa e a possibilidade de agitação civil. O comunicado advertiu contra viajar para a Ucrânia. Aquilo que eu havia falado para vocês, né? Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Europa já nesse momento está retirando seus diplomatas e representantes na Ucrânia, porque eles acreditam, né, que em breve vai acontecer uma invasão, vai ter mesmo uma batalha. Então eles já estão tirando as pessoas de lá e qualquer pessoa que está no país é que volte para seu país natal. E quem pretendia viajar para a Ucrânia, desista, não é para ir, porque as coisas não vão melhorar. E a matéria continua, não é? Os Estados Unidos colocaram 8.500 soldados em alerta para serem enviados a curto prazo se a aliança militar da OTAN decidir ativar uma força de reação rápida. Então nós estamos vendo tudo isso acontecer. Agora eu quero trazer a profecia para vocês. Deve-se notar que a Rússia invadiu posteriormente anexou a península da Crimeia na Ucrânia em 2014. Apesar de expressar uma retórica forte, o presidente Obama foi criticado por uma resposta essencialmente fraca. Este evento foi visto por muitos místicos israelenses como precursor de G, a G final, Gog e Magog, o ensinamento do sábio rabínico do século XVIII, conhecido como Vilna Gaon, né, o Gaon de Vilna, destacou a agressão russa como precursora do Mashiach. Quando você ouve que os russos capturaram a cidade da Crimeia, você deve saber que os tempos do Messias começaram e que seus passos estão sendo ouvidos. Disse o Gaon de Vilna,
e seus seguidores pouco antes de sua morte em 1797. E quando você ouve que os russos chegaram à cidade de Constantinopla, hoje Istambul, Turquia, você deve colocar suas roupas de Shabat e não tirá-las, porque significa que o Messias está prestes a chegar a qualquer momento. Isso aqui não aconteceu, tá? Então nós vamos ver como é que isso pode acontecer. E não é impossível, já que a Turquia, né, tem alguns problemas com a Rússia, e a Turquia é o país que pertence hoje à OTAN, à Europa, e ao que liga o continente europeu à Ásia, né, e ao norte da África. Ali no Mediterrâneo faz ligação entre esses pontos. Então tomar este país aí seria estratégico, mas eu acho que hoje é bem complicado. Mas tem uma profecia judaica no meio disso aí. Vamos ver como isso vai acontecer. Eu, sinceramente, nem imagino. Ezequiel 38:2, né? Ó mortal, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe supremo de Meshech e Tubal, profetize contra ele, né? Eles falam que nesse versículo a palavra hebraica chefe, que significa Rosh, tá? As escrituras chamam ele o príncipe, é o Rosh, né? Ó mortal, vire o teu rosto contra Gog, príncipe da terra de Ros, né? Ou Rosh, sugere que a palavra signifique chefe ou cabeça, é a Rússia. Mas esse mesmo nome, Rosh, é de uma das maiores placas que existe na Antártida também. Então a gente não sabe se definitivamente é ali. Mas Gog e Magog, as nações descritas em Ezequiel 38 e 39, relata que realmente a Rússia estará à frente, junto com a Pérsia, que é o atual Irã, junto com a casa de Togarma, né? Ainda você junta aí os armênios, eu acredito que esse esteja falando da aliança, que é a OSTC, não é? Que é dos países juntos da Rússia, seria o Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão, o Azerbaijão, a Armênia, que é a aliança que eles têm com a Rússia, né? São ex-repúblicas da União Soviética. Agora eu quero falar para vocês de uma profecia muito interessante. Como é que nós estamos, né, vivendo? O profeta Sofonias traz uma palavra muito interessante. Sofonias capítulo 3, versículo 19 e 20 diz: Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Aleluia. E como isso vai acontecer, não é? Você imagina que se estourar uma batalha no mundo, e a gente sabe, irmãos, a gente sabe, como eu falei para vocês na live passada, né, que em períodos de conflito é onde esses homens começam a fazer as piores maldades, porque as leis, os direitos internacionais e as constituições tradicionais, elas vão por terra, porque em tempos de batalha as leis mudam, o código muda, o que impera é os exércitos. E aí Israel pode neste momento usar dessa situação para proteger a sua população, todas as nações. Isso é código, tá bom? Toda nação do mundo, quando vai entrar num conflito, eles pedem para que seus cidadãos saiam daquele país, ou eles fazem uma operação e retiram aqueles cidadãos daquele país e traz de volta para casa. Por quê? Porque não terá como protegê-los fora. Eles ficam vulneráveis, são usados como escravos para a maquinaria de batalha, são mortos violentamente, são destruídos, e se levantar ali nesse período alguém contra aquele povo, pode ter problemas muito sérios, e Israel sabe muito bem o que é viver isso. Então Israel estima que se iniciar, antes de iniciar esse conflito, Israel pode levar 75 mil judeus daquela região para lá. Então, irmãos, não é só dali.
Conflitos vão estourar na Ásia, na Península Coreana, na Europa, no Oriente Médio, e nós estamos vendo que isso será o caminho para Israel proteger seus cidadãos, trazer todos os judeus para a terra de Israel, conforme profetizado na palavra. Que dias nós estamos vivendo? Diante dos nossos olhos, mais uma grande e importante profecia que anuncia a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, o Messias. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir.